Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Uou! Não, isso aqui não é a Oktoberfest não, mas a gente espera ajudar você a viajar para a terra da boa cerveja artesanal. Mas para estudar, que fique bem claro. Estamos começando a segunda temporada do podcast Intercâmbio, que legal! Com uma primeira parada na Alemanha. Se você está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu convido a seguir o nosso Instagram, @intercâmbio podcast, tudo junto. Lá na bio tem todos os links para você ouvir a gente em várias plataformas e também o link do nosso site. É legal dar uma olhada lá no site porque, além dos áudios, você encontra também a transcrição de todos os 21 episódios da primeira temporada. E aí fica mais fácil até para você pesquisar alguma informação específica. Mas ouça as entrevistas também, são todas muito legais. E você vai ver que já estivemos na Alemanha ao longo da primeira temporada, visitando as excelentes universidades das pequenas cidades de Aalen e de Bayreuth. Mas hoje, nossa viagem é para Berlim, uma das mais belas e interessantes capitais europeias. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai conversar agora com a Ana Barcha, que é estudante da quinta fase do curso de administração na UDESC, né, estuda na ESAG, em Florianópolis, e ela está fazendo intercâmbio na HTW Berlim, na capital da Alemanha. A gente está conversando agora no dia 18 de dezembro e ela ainda está lá na Alemanha, lá em Berlim. Tudo bem, Ana? Bem-vinda aqui ao podcast. Como é que você fez para escolher o teu destino de intercâmbio? Por que Berlim e por que a HTW especificamente? Eu sempre quis fazer intercâmbio, eu não sabia para onde, porque eu achava que qualquer lugar que eu fosse ia ser uma experiência legal, mas eu tinha preferência pela Europa, porque eu tenho cidadania europeia, então seria mais fácil os processos. E eu estava bem confusa na hora de escolher, assim, não sabia qual, daí eu pedi algumas dicas para alguns alunos que eu sabia que já tinham feito intercâmbio, daí eu vi que alguns tinham meio que escolhido pelo clima, mas isso não me importava muito, mas eu tinha preferência por cidades grandes, eu não queria ir, tipo, para o interior, eu queria ir para uma capital. Então, dentre das opções da UDESC, eu fui pesquisando sobre as cidades, e um colega meu que já tinha feito intercâmbio também falou super bem, e eu escolhi Berlim, porque eu achava que combinava comigo. Porque é uma cidade que tem bastante coisa para fazer, assim, tem muita vida ao ar livre, assim, tem muito museu, muito parque, muita... Então, conversar com os teus colegas que já tinham experiência de intercâmbio foi importante, então, para a tua escolha, é isso? Sim, sim, ajuda bastante, até porque eu não falo alemão, então era uma dúvida que eu tinha, que se só com inglês bastaria, porque eu sabia que as aulas iam ser em inglês, e também foi esse um dos motivos por que eu escolhi a HTW, porque também a aula seria em inglês, então eu queria saber até que ponto eu ia conseguir me virar aqui na cidade sem falar a língua. Você falou que você tem passaporte europeu, né? Você tem cidadania portuguesa, certo? O fato de você ter esse passaporte te ajudou de alguma maneira ali nos trâmites para fazer o intercâmbio? Sim, ajuda porque eu não preciso de visto, e na situação que o Brasil estava, né, no mundo inteiro de pandemia, me ajudou bastante porque eu não precisei ter que marcar entrevista no consulado para daí conseguir a permissão do visto. E também na hora de entrar aqui no país me ajudou porque o trânsito era livre para quem tinha, para cidadãos, né? Então
Eu entrei na imigração e ninguém me perguntou nada, não me pediram nada, então foi bem tranquilo. Aproveitando o gancho que você falou da pandemia, né, você foi fazer o intercâmbio, você foi para a Alemanha em setembro, bem no meio, né, dessa confusão toda da pandemia e tal. Como é que foi a tua decisão de fazer o intercâmbio mesmo assim? Eu tava com medo de não poder vir, eu não sabia se eu ia poder vir, né? Então eu chequei várias vezes com o consulado e com a faculdade daqui, se mesmo assim eu ia poder vir, eles disseram que sim. Era uma coisa que eu queria há muito tempo e eu já tinha me planejado no ano passado para fazer esse ano. Como na época as notícias eram que na Europa estava muito mais tranquila a situação, tipo, o Brasil estava bem caótico ainda, estava com muitos casos, mas aqui já estava mais tranquilo. Quando eu cheguei, realmente estava, eu estava tendo vida quase que normal aqui. Conta um pouquinho como é que foi a tua chegada aí na Alemanha, o teu primeiro contato com a universidade, com a cidade. Conta um pouquinho o que que você encontrou quando chegou aí. Eu tive uma experiência mais diferente, assim, eu acho, do que outros intercambistas têm, porque eu já tinha amigos da UDESC aqui na moradia eu moro numa moradia estudantil e eu já tinha colegas meus morando aqui. Então, a minha recepção, assim, foi mais fácil. Então, tipo, eu vim quando eu cheguei no aeroporto, eles já estavam, tipo, me esperando com a chave do meu quarto aqui. E daí, como eles já estavam desde março, eles iam me mostrando as coisas e tal. Mas é uma cidade, assim, é fácil de você se virar, mesmo não falando alemão, assim, a gente passa alguns perrengues, mas nada, tipo, absurdo, assim, é bem fácil de se locomover com transporte público, assim, você se vira. Para mim foi tudo muito novo, porque eu nunca tinha feito intercâmbio, né? Eu nunca tinha vindo para a Europa. Então, eu estava bem encantada, assim, com tudo, então foi bem legal. Então, esse apoio dos colegas que já estavam aí te deu uma força bem importante, né? E por parte da universidade, assim, teve algum apoio também na hora que Ah, você sim, chegou? tem isso também. Eles, todo o semestre, assim, se você quiser, eles têm um programa de apadrinhamento, que daí você tem um buddy, que é tipo uma pessoa que fica responsável para te ajudar, assim, com o que você tem de dúvidas da faculdade, ou às vezes eles te ajudam a ir buscar você no aeroporto e tal. E, e então, mesmo sem ter os meus colegas brasileiros, eu já tinha esse buddy também, que ele era daqui, da Alemanha, e ele falava inglês e ele me ajudava com algumas dúvidas que eu tinha. A Alemanha é um país que é considerado assim com uma população bastante bilíngue, né? Pelo menos nas cidades maiores, né? Você consegue se comunicar com inglês, né? Sem precisar recorrer ao alemão. Foi essa experiência que você teve aí em Berlim? Como é que está sendo? É, tipo, eu não sei como é que é nas outras cidades, mas em Berlim é uma cidade bem cosmopolita, assim, tem, tipo, tem de tudo aqui, tem muito imigrante, então você ouve várias línguas na rua e com o inglês, tipo, as pessoas jovens, assim, sei lá, até uns 30 anos, a grande maioria vai saber falar inglês, pelo menos alguma coisa, então, mesmo eu não falando alemão, quando eu tenho alguma dúvida, assim, eu preciso de alguma coisa, eu tento achar alguém que fale inglês. Dá para se virar então sem precisar estudar alemão, Sim, então. sim. Dá pra se virar bastante. Mas assim, além das dicas dos teus colegas, alguma coisa em especial te atraiu assim na universidade, nas aulas em si? Ah, eu tinha procurado sobre a universidade também, né? E eu tinha gostado bastante da estrutura deles, tipo, o campus, né? E, tipo, é uma faculdade que recebe bastante alunos internacionais, assim, eles têm bastante suporte né, são preparados para receber esse tipo de aluno. E eu vi que era uma coisa bem legal, assim, que eu ia conviver com várias culturas. E, além dos motivos da faculdade, eu gostei de Berlim porque é uma cidade que ela é famosa, assim, sei lá, sei lá, as pessoas na rua usam qualquer tipo de roupa e ninguém tá nem aí, assim, ninguém fica te olhando estranho porque você tá usando alguma roupa. Então, é uma cidade bem, assim, que eu sinto bem livre, assim, e eu gosto disso. Aí na residência estudantil você está convivendo mais com seus colegas da UDESC, com brasileiros, ou você tem bastante contato com pessoas de outros países Ah, tem também? gente de muitos países. Eu acho que por causa agora da pandemia, não tá tendo gente de tantos, tipo, de outros continentes, assim, então tem mais gente da Europa, da Europa mesmo, que são alunos que, tipo, são de outros países e vêm fazer intercâmbio aqui também. Então, mas tem bastante gente de tudo quanto é canto. Tem do México, da Espanha, da Irlanda, da Finlândia. Como é que tem sido essa tua interação? Eu convivo mais com as pessoas aqui da moradia pela proximidade, assim, né? A gente acaba que combina coisas juntos. Tipo, hoje eu almocei com os meus colegas daqui ali no gramado da moradia, então
a gente meio que faz esses passeios, assim, juntos, e então acaba que eu tenho mais proximidade com eles, sim, e não só com os brasileiros, com os outros também. Então é uma coisa bem legal, assim, porque agora, principalmente agora que tá tudo fechado com as restrições, é legal ter esse tipo de companhia, assim. Legal, falando das restrições, você está tendo aulas online, né, em função, como é que está sendo a tua experiência com as aulas? Em relação à estrutura, sim, é bem parecido com o que eu já estava tendo online na UDESC, mas tá sendo, tipo, os professores estão sabendo se virar bastante. É legal porque a gente ainda tem que fazer projetos em grupo, então, querendo ou não, eu tenho que conhecer outras pessoas também, tipo, e todo mundo também tem vários intercambistas também, gente de outras culturas. Em relação à expectativa que eu tinha, foi um pouco assim, você perde um pouco da experiência universitária, né? Se eu tivesse indo no campus e conhecendo pessoalmente as pessoas, eu ia ter contato com mais gente, ia ser uma experiência diferente, assim, mas eu também não me afetou tanto isso. Continua sendo uma experiência que está valendo a pena para você, é isso? Isso. É uma experiência, exatamente, mesmo com não tendo essa experiência universitária pessoal, pessoalmente ainda está sendo uma experiência muito boa. O que você acha que essa experiência está trazendo para você em termos de crescimento, no que está fazendo diferença em você, assim, como pessoa, como estudante, como futuro profissional? Eu sinto que é um aprendizado muito, muito grande, é uma experiência assim fantástica se você quer se conhecer mesmo, porque é um autoconhecimento bem grande você se desafiar, é bem de sair fora da sua zona de conforto, assim, eu nunca tinha morado sozinha, eu morava com meus pais, então para mim está sendo uma experiência fantástica, assim, de independência, de eu ter que cozinhar, eu ter que lavar minha roupa, eu ter que arrumar meu quarto, e era algo que eu queria, que eu sempre quis fazer. Então, para mim, está sendo bem fantástico. Eu acho que é uma coisa bem importante para minha carreira também. E a experiência de ter esse contato internacional, de ter tido aula numa outra universidade, num país fantástico, assim, eu acho que agrega muito. Então você diria para os seus colegas assim que essa situação toda chata da pandemia e tal, com todas essas restrições e tendo aula online, não é desculpa para você desistir de fazer o intercâmbio? Não acho que seja uma desculpa, porque dá para aproveitar bastante sim aqui. E, e não é um motivo para deixar de ter essa experiência, porque mesmo com as restrições, ainda tá dando para fazer bastante coisa e é uma experiência que só vai te agregar, mesmo com restrição ou não. Até quando você fica aí no intercâmbio, Ana? As minhas aulas vão até o final de fevereiro e eu teria que sair daqui também no final de fevereiro, mas eu tô pensando em renovar e ficar mais um semestre. Ah, legal, né? Porque na UDESC tem essa Isso, possibilidade, né? Você pode fazer até 3 isso. semestres, né? E dá também para fazer em outras universidades, se você quiser, mas eu pretendo ficar aqui mesmo. Ana, o que que você diria para um colega que te procurasse interessado em fazer intercâmbio? Olha, Ana, eu estou pensando em fazer, mas eu não sei se eu faço, como é que eu faço, o que que eu tenho que me preocupar. Que conselhos assim você daria para um colega assim? Eu acho que de dica, assim, é você se permitir mesmo viver essa experiência, porque é uma coisa muito única e eu acho que a idade que a gente tá é perfeita para fazer esse tipo de coisa e são experiências que, por estar na faculdade, é muito mais legal, porque depois que a gente se forma, as cobranças ficam muito mais fortes e então é bom aproveitar as oportunidades que a UDESC oferece, sabe? Tipo, se fosse fazer um intercâmbio desses por fora, seria muito, muito mais caro. Então, a estrutura que a UDESC nos oferece para tem até bolsa. Eu não consegui a bolsa, mas é possível conseguir bolsa. Então, são oportunidades fantásticas e que é muito importante aproveitar agora que a gente ainda está na faculdade para viver e ter essa vivência em outro país é incrível, assim, e, por exemplo, eu agora não estou podendo viajar tanto, mas eu pretendo ainda, melhorando as restrições, viajar. Então você conhece várias culturas, vários lugares e tem experiências fantásticas e vive momentos assim inesquecíveis, assim, você vai ficar, tipo, várias vezes eu me emociono assim, eu tô, sei lá, eu queria muito fazer intercâmbio e eu fiquei como. Enquanto eu planejava, eu tinha como plano de fundo do celular o portão de Brandemburgo. E daí, quando eu vi pessoalmente, foi uma sensação assim indescritível. Eu fiquei muito emocionada,
E eu acho que vale muito a pena a gente viver esse tipo de experiência. E por onde você acha que o estudante tem que começar? Assim, A primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da UDESC, né, e ver como que funcionava. Eu fui ver o edital, né, para ver se eu me enquadrava, o que eu precisava. Ou, no caso, ir no departamento de intercâmbio da UDESC, né, e ver como é que funciona, tirar dúvidas lá. O pessoal é bem legal, eles ajudam bastante. Ou ir no site da UDESC e ver como que funciona, tem o edital, explica certinho, daí tem todas as opções de faculdade, todos os países que você pode ir pela mobilidade de acordo com o curso que você faz. E daí, conforme você vai vendo as opções, vai pesquisando qual cidade te agrada mais, o que mais tem a ver com você, ou procurar pessoas também que já foram. O pessoal do departamento também te ajuda a encontrar essas pessoas, caso você precise. então, com essa dica aqui da Ana, a gente vai encerrando a entrevista. Então, quem tiver interesse em fazer intercâmbio, a dica é entrar lá no site udesc.br/intercâmbio, que é a página da Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional, a SCI, onde tem ali todas as informações dos programas de intercâmbio com e sem bolsa, como é que você faz para se inscrever, quais são as universidades conveniadas, né, que tipo de intercâmbio você pode fazer em cada uma delas. Está tudo lá em udesc.br/intercâmbio. E lá tem os contatos também da Secretaria, da SCI, para você tirar dúvidas. E tem também alguns programas de intercâmbio nacionais, né, exclusivos ali para o UDESC e ESAG. Tá? Você vai em udesc.br/ESAG/intercâmbio. Também tem informações lá. Ana, muito obrigado pela entrevista, bem legal a tua experiência, eu acho que vai ajudar muito os teus colegas aqui que estão pensando em fazer intercâmbio, que estão pensando nas dificuldades, principalmente nessa época aí de pandemia, né? Será que vale a pena fazer ou não? Então, muito obrigado por compartilhar aqui a tua Obrigada história, também Ana. pelo convite, eu adorei participar. E também uma outra dica, quem sabe, além de ir no site da UDESC, ou falar com a secretaria, escutar os podcasts de outras entrevistas de outras pessoas que já foram, que daí tem um relato bem bom também. Ah, ótima dica. A gente tem uma temporada inteira aí, tem 21 episódios aí gravados ao longo de 2020, que tem várias experiências em vários países, e é bem legal todo mundo ouvir, né, e procurar ali a experiência que mais se identifica para fazer o seu intercâmbio. Obrigado, então, mais uma vez. A gente conversou com a Ana Barcha, que é estudante de administração da UDESC, ESAG, e que contou para a gente a sua experiência de intercâmbio que ela está vivendo nesse momento ainda que a gente conversou, ela não terminou o intercâmbio ainda, lá em Berlim, na Alemanha, na HTW Berlim, que é a Universidade Tecnológica de Berlim. Obrigado, Ana. Obrigada também. E antes de encerrar, eu quero contar uma novidade. Agora, o intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo brasileiros, a estudar nos Estados Unidos. E o resultado dessa parceria é o Educast USA, um programa especial com os conselheiros do Education USA trazendo ótimas dicas de como estudar numa universidade americana. É um programa mais curtinho, de poucos minutos, mas muita informação. O primeiro sai na semana que vem. Vai ser publicado a cada 2 semanas no mesmo canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e do Educast procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.